Vamos lá. A nossa história de hoje, Francine de Deus. Que história? Onde que passou essa história, Fran? Dá pra falar a cidade? Acho que dá, né? Acho que dá. Sim. Manaus. Vou falar. Francine tá ocupada. Francine não está aqui. Francine tá ocupada. Olha, Manaus. Essa eu posso contar aonde aconteceu. Manaus. Tá? Eu não vou falar o nome da igreja, dos pastores, dos irmãos. Até porque não tem problema nenhum. Eu até poderia falar porque eles foram maravilhosos o tempo todo. Mas eu não lembro mesmo. Eu tenho um problema de memória. Eu não lembro o nome da igreja nem dos pastores. Mas eu quero pedir perdão, que com certeza os pastores eles me assistem no YouTube. Depois comentem aqui, pastores dessa igreja, ou irmão que participou desse retiro de carnaval. Comente, olha, eu estava nesse dia. Eu fui nesse retiro, o nome da igreja é tal. Porque eles foram maravilhosos e assim, além do retiro, de todo o evento que eles montaram, o pastor nos levou, fomos eu e o André. Eu até queria que o André estivesse hoje aqui para gravar isso com vocês aqui, para passar essa história, mas o André tá trabalhando. A Fran não pôde viajar nessa época e, eu e o André para lá esse pastor levou a gente para conhecer é, o Rio Negro e os Solimões, enquanto as águas, conhecer. A gente foi pro meio da Amazônia, conhecer jiboia, jacaré, nadar com os botos. Meu Deus do céu, que viagem foi aquela? Realmente bem diferente para nós. Mas eu não lembro de fato o nome da igreja, nem do pastor, me perdoe de coração. Mas é até bom que não fale, para evitar também, né, qualquer coisa. Bom, então vamos lá. Faz alguns anos isso, eu não sei se a Fran lembra quanto tempo faz, mas faz alguns anos. Eu acho que eu já morava em Chapecó ou não, Fran? Eu tô perdida, É, perdida. Eu tô respondendo. Manaus. Manaus, não, foi aqui em Eu já Chapecó. morava em Chapecó? Já, foi 2016. 2016? Foi logo que a gente veio morar aqui. A gente morava lá no outro apartamento. Então foi 2016. E, e aí então a gente foi pra essa viagem aí, que era uma viagem a fim. Eu tava numa viagem de São Paulo a gente fez essa ponte, né, gigantesca para Manaus, e depois de Manaus a gente voltou para São Paulo. Nessa viagem, a gente foi num retiro. Agora eu não me lembro se era retiro de carnaval, acho que não. Era um retiro de igreja, tá? Então quando a gente chegou lá, era num sítio fechado, esse sítio pertence à igreja. Então esse sítio é muito legal porque ele tem uma área coberta, é, aberta dos lados para culto mesmo. Aí tem árvores, tem um pomar, tem um lugarzinho reservado para oração e tem uma outra parte que era climatizado com ar condicionado, tal, toda fechada de vidro, que é um salão de culto também, mas que as pessoas estavam hospedadas ali. Então quem estava participando do retiro estava dormindo nessa área climatizada e quem estava no ali o culto era nessa área mais aberta. Enfim, um lugar bem interessante. O que aconteceu nessa viagem? Quando a gente chegou, o pastor, ele relatou pra gente, o pastor e a pastora, eles relataram pra gente que eles haviam tido alguns sonhos é, antes, né, da nossa ida pra lá. Um irmão lá da intercessão sonhou que um homem armado havia invadido o sítio durante o culto e havia dado tiros e matado algumas pessoas ali que estavam no culto. E ele contou esse sonho pro pastor e pra pastora. Sem que esse irmão tivesse se comunicado com ninguém, uma outra irmã também, se eu não me engano, uma pastora ou alguém assim da igreja, teve um sonho que um satanista tinha invadido o local, não é? Um satanista tinha invadido o local e tinha é, dito que havia vindo ali para matar o pregador. Eu vim aqui para matar o pregador. Sem que ela soubesse do sonho do outro irmão. Contou pro pastor e pra pastora também. E uma terceira pessoa, que eu não lembro quem era, também teve um sonho que um satanista veio no portão, que era um muro alto, um portão metálico, esses de correr, tinha batido no portão e esse irmão, essa irmã, não lembro, tinha ido abrir o portão e aí tinha um jovem lá, um moço, e ela perguntou, né, quem é? Quem você é? Ah, eu sou fulano, eu sou satanista e eu quero entrar, eu quero invadir esse local aí.
Bom, foram esses os 3 sonhos. E aí a pastora me relatou a mim, e ela falou, olha, estranho, né? 3 pessoas distintas, assim, sem se comunicarem, ter tido 3 sonhos, né? Muito próximos, muito ligados a invasão, satanismo, morte e tal. O que a gente tem que fazer? Aí eu falei, olha, tem que ficar atento, né? Porque de repente é um sinal de Deus, aí vamos ficar atento e tal. E, ok, primeiro dia de retiro, tudo acontecendo na mais perfeita paz. Era primeiro dia, era à noite, começava tipo, não me lembro bem, mas vamos supor, né? Uma sexta-noite, não sei, né? Começava à noite. Aí, na mais perfeita paz, um culto, tudo beleza, louvor, tal certinho. André e eu fomos pro hotel, um hotel, dormimos, e aí no dia seguinte, já de manhã, começava, né? Ministrações, ensinos, palestras, é, eu dando treinamentos, ensinando o pessoal, tendo rodas de conversa, tudo mais, aquela história toda. E de manhã, agora não lembro se de manhã eu fui pra lá ou se tinha um outro pastor pregando, eu fui só depois do almoço. Pode ser que tenha sido isso. Eu não vou recordar bem como é que era ali, como é que foi o cronograma da história. Mas chegou um momento que a pastora veio pra nós, provavelmente depois do almoço, assustada, e ela disse assim: "O senhor acredita que um jovem bateu no portão e um irmão foi lá abrir? E esse jovem disse: o que está acontecendo aí dentro?" E aí o irmão falou: um retiro de uma igreja batista, uma igreja evangélica. "Ah, eu queria entrar aí, mas quem está aí dentro? Quem que é? Não é o Carlos Ribas que está aí dentro?" Falou o meu nome. E o rapaz falou, o irmão falou: é o pastor Carlos Ribas, sim. "Ah, eu queria entrar aí porque eu sou satanista e eu vim para vê-lo." Aí o irmão falou: "Ah, seja bem-vindo, seu satanista, pode entrar." Abriu o portão, deixou ele entrar. E esse irmão fazia parte do grupo de intercessão e liderança que estava avisado acerca daqueles sonhos. Então estava todo mundo avisado sobre os sonhos. Agora vejam, irmãos. Eu não sei aí se foi tipo o irmão comeu mosca, porque às vezes o irmão é meio, né, meio lerdão. Tem uns irmãos que são, Deus que me perdoe falar, mas tem uns irmãos que são as lesmas, né? Ou se o satanista hipnotizou ele, deixou ele cego. Porque ele falou: olha, eu sou satanista e eu vim aqui para ver o Carlos Ribas e eu quero entrar aí. E o irmão simplesmente abriu o portão para ele entrar. Mesmo depois de 3 sonhos revelatórios, um dos 3 sonhos muito explícito, dizendo que um jovem batia no portão e queria entrar para ver o Carlos Ribas, para ver o pregador. Um outro sonho, que ele estava armado e atirava nas pessoas. O outro sonho. Então, veja, mesmo com isso, o irmão ainda deu mole. O que esse irmão deveria fazer, pastor? Deveria fechar o portão e me chamar, e chamar o pastor, presidente da igreja, e falar: gente, o sonho está acontecendo, o cara está aqui no portão. Eu iria lá no portão, e o pastor, obviamente, também. Nós falaríamos com o jovem lá no portão, e ele não entraria. Retiro espiritual não é lugar de satanista entrar. Mas parece que, sabe, o pessoal ficou cego, não sei. E o jovem entrou. Então, quando nós chegamos, a pastora estava branca, apavorada, dizendo: olha, o sonho se realizou. O sonho se realizou como uma coisa boa, né? A profecia se cumpriu e o satanista está ali. É ele sentado ali. E logo depois chegou uma moça, que era a namorada dele, alguma coisa assim. Chegou atrás e eles deixaram entrar também. E ele quer falar contigo. Aí eu falei: quer falar comigo? Deixa ele cozinhando um pouco então. Primeiro deixa eu sentir o que está acontecendo. Que pode ser mesmo satanista, pode ser que seja só um louco. Vamos ver o que é. Mas não seria, né? Porque já tinha Deus revelado em sonho para 3 pessoas diferentes, não é? E vou deixar um ponto aqui, abrir um parênteses, né? Eu sou bem reticente em relação à visão aberta. Não acredito muito nessa linguagem. A sonho, a hora que a pessoa tem sonho o tempo todo. Eu sou bem reticente em relação a isso. Mas eu acredito em visão espiritual, eu acredito em sensibilidade espiritual, eu acredito em sonhos revelatórios, eu acredito em profecia, 100%. Eu sou reticente com o volume que as pessoas apregoam que existe tudo isso, tá? Mas ali era óbvio, né? O sonho foi literal, aconteceu exatamente como foi sonhado. Bom, o André é de família de policiais,
Então o André é muito esperto com isso. Ele já pegou e chamou o pastor e disse: você tem alguém na sua igreja que é policial ou é força de segurança, trabalha com segurança? O pastor falou: eu tenho um sargento, um tenente lá, um cabo e tem um outro irmão que trabalha com segurança de valores. Chama esses irmãos aqui. Chamou os irmãos, o André montou ali uma força-tarefa de segurança. O André falou: vamos coordenar isso. Um irmão vai ficar o tempo todo de olho nesses caras, vendo movimentação da roupa, vendo movimentação dos braços, porque vai que ele tá armado. Alguém revistou ele para ele entrar? Mesmo tendo o sonho que alguém ia entrar armado? Não. Então vocês estão dormindo, irmãos. Então, agora não dá para chegar lá e revistar o rapaz, mas vai ficar do lado, o tempo todo alguém do lado dele. Alguém o tempo todo do lado do pastor. Se o pastor subir para pregar, fica alguém do lado do pastor, não no púlpito, do lado da plenária. Porque a gente não sabe o que está acontecendo. E o André coordenou ali uma força-tarefa de segurança mesmo. O André até deixa aqui publicamente meu agradecimento. Eu já agradeci muito ele. Mas o André, ele é muito assim, sabe? Ele é pronto, Quem já me acompanhou em várias viagens aí, que o André foi junto comigo, sabe como ele é, né? Ele é muito pronto. E daí eu deixei o menino cozinhando lá. Deixei ele cozinhando, não é? Não, isso não foi de tarde, não. Foi de manhã. Por quê? Agora que eu lembrei. Porque eu dei o estudo da manhã e teve um almoço. E os irmãos montaram mesas, aquelas mesas de plástico brancas, que são só para 4 pessoas, 4 lugares. Eles montaram várias mesas no pátio, cada mesa com 4 cadeiras. A gente servia, ou eles montavam os pratos pra gente, não lembro, e a gente sentava e comia, tá? Olha que incrível isso. A namorada desse satanista não tinha chegado ainda, ela chegou de tarde. Ele estava sozinho naquele momento. Ele sentou sozinho numa mesa. Sozinho. Ninguém quis sentar com ele. Eu sentei uma mesa ao lado, assim, umas 2, 3 mesas de lado. Não havia uma mosca em cima de mesa de ninguém. Ele não tinha se servido o almoço, comida. A maioria já estava servido ali, pessoal caminhando, conversando. Ele ficou parado com as 2 mãos sobre a mesa, olhando para a mesa assim. De repente o André me cutucou e disse para mim: dá uma olhada para a mesa do satanista. A mesa dele estava preta de mosca. Não tinha uma mosca voando em nenhum lugar, na mesa de ninguém. As moscas todas foram na mesa dele. E a mesa dele estava toda preta de mosca, cheia de mosca. E ele com as mãos paradas assim, olhando para a mesa. E eu falei pro André: tem coisa aí, André. Esse cara não é bobo, não. Esse cara não é qualquer um, não. Então eu terminei de almoçar e fui lá e sentei na mesa com ele. E falei: e aí, satanista, você quer falar comigo? Qual que é a tua história? Me conta. Daí ele falou um monte de coisa, não vou lembrar de tudo que ele falou. Ele falou que... Ele começou falando que ele queria sair do satanismo, tá? É a porta de entrada pro diálogo comigo. Se ele chegasse falando que queria me matar, ele já ia virar um pacote ali, né? Alguém já ia empacotar ele. Então a porta de entrada dele era falar que ele queria se converter. Porque é natural que eu o acolha se ele falasse isso. Então ele disse: olha, eu tô cansado de tudo isso, o senhor sabe muito bem como é que é, e eu quero me converter, eu quero abandonar tudo isso, mas eu não tenho força, eu não sei como e tal. Daí eu falei: tá, tudo bem, primeiro me conta quem você é, de onde você apareceu, que história é essa, você que foi no sonho dos irmãos? Perguntei pra ele. E ele falou: fui eu. Eu falei: então me responde 2 coisas. Como é que você sabe quem são esses irmãos? Para você escolher exatamente esses irmãos. E quantos irmãos foram? Porque ele não sabia dos sonhos, né? Daí ele falou: foram 3 irmãos, uma irmã trabalha na padaria tal, outro irmão trabalha em tal lugar, outro irmão. Ele sabia quem eram as pessoas. Então ele tinha... Agora não sei se ele já ia na igreja deles, mesmo que disfarçado, não sei, ou se ele já estava planejando isso. E aí é muito perigoso, porque se você está numa situação que alguém planeja estar naquele lugar, se ele é um psicopata, porque ele é um satanista, e ele é uma pessoa com desequilíbrio mental, se ele planejou tudo aquilo para estar ali, é bem provável que ele planejou algo pior para fazer ali dentro. Então isso já acende um sinal de alerta que esse cara pode estar armado. Mas ele não estava armado, porque ele estava de calção e camiseta e chinelo de dedo. E dá para ver, assim, não tinha nenhum volume no corpo, não tinha uma arma, não tinha, né? Se fosse uma faca, aí você pega uma mesa e joga em cima dele e alguém, né, derruba ele. Mas não estava armado.
Então, até aquela hora a gente não estava preocupado. Eu fiquei preocupado depois do almoço que a namorada dele chegou de mochila. Quando a namorada dele chegou de mochila, foi a hora que eu falei pro André, falei, cara, se tem arma, tá dentro daquela mochila, tem que revistar a mochila. Mas eu já chego na hora da mochila, vamos lá. Aí, e ele começou a falar um monte de coisa, eu comecei a perguntar pra ele, como é que tá o satanismo aqui em Manaus? Tudo certo, tudo bem, tá prosperando, como é que é? E ele falou, olha, tá acontecendo tal coisa, assim, 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 o senhor sabe que tem uma catacumba aí embaixo do teatro Dom Pedro, acho que é, né? O teatro lá de Manaus, e tem um corredor, um túnel por baixo, e a gente tomou acesso a esse túnel, hoje o túnel pertence ao satanista, então a gente trafega da igreja pro teatro, não sei o que, tá umas histórias que pode ser verdade, pode ser mentira, pode nem existir esse túnel. E ele falou algumas coisas que eles faziam que de fato são coisas do satanismo. Então, ele estava falando coisas que são reais, que não são coisas que ele encontraria na internet ou que ele inventaria. Ele estava falando coisas, são detalhes de situações, não de rituais ou de encantamentos, detalhes de situações, por exemplo, como que eles se movimentavam do lugar onde eles se reuniam até o local de um ritual, como que era a movimentação deles, como que eles faziam para transferir demônios de um satanista para outro. Isso ninguém fala na internet, isso não se fala, sabe? Só quem foi do satanismo sabe isso. Se você perguntar para esse satanista de TikTok aí, ele não sabe responder isso, porque é um cara inventado, né? Então, assim, mas tem coisas que só quem foi satanista de verdade sabe. Como é que é transferência de demônios, como é que transferia poder. Então, são coisinhas assim que ele foi falando, e eu acredito que ele falou justamente para validar quem ele era, para que eu soubesse que o que ele estava falando era real, que ele era realmente um satanista. Só que eu comecei a perceber que tinha momentos dele que ele divagava. Ele falava umas coisas sem nexo. Então, eu penso que ele tinha uma desordem mental muito grande, que ele tinha um problema mental muito grande e que ele estava tendo ali um surto, como se fosse assim, sabe? Perdendo a noção da realidade. Então, ele sabia que ele estava ali, mas tinha hora que ele falava coisa que não era real, tinha hora que ele entregava o que ele já tinha feito, que era real. Aí tinha hora que ele já voltava à realidade, ele ficava meio assim assustado, ele não sabia do que ele estava. E eu, obviamente, em espírito de oração, eu sabia que hora que era demônio, que hora que não era, então não era fácil me enganar nesse momento. E ele ficou ali conversando e tal. Eu falei, olha, almoça aí, a gente conversa mais depois. Ouve minha palavra, se você quer de fato a minha palestra, se você quer de fato se converter, você precisa ouvir a palavra de Deus e tal, e tal, e tal. E já falei para ele, falei, olha, vai ficar um irmão sentado do teu lado o tempo todo, porque você entrou se apresentando como satanista, eu quero que você entenda que você está no ambiente da igreja, então ninguém vai te deixar sozinho aqui, então, tá, beleza, ok. Aí teve um estudo de tarde, e foi nessa hora que eu estava dando estudo, que bateram na porta, no portão, e a menina entrou com a mochila, e sentou do lado dele. E eu não podia parar o estudo e falar, ô André, revista a mochila da garota, ou alguém revista. Não tinha como fazer isso. Então essa foi a hora mais tensa pra mim, que eu fiquei pensando, nossa, se for pra acontecer alguma coisa, é agora que vai acontecer, né? O irmão que deixaram sentado do lado dele, o irmão tava mais dando glória, de olho fechado, com as mãos levantadas, adorando, do que cuidando do cara que possivelmente mataria ele primeiro. Então assim, já é um outro problema. E daí depois nós tivemos um tempo, daquela ministração, tivemos um tempo de descanso e o pessoal, quem queria orar ia orar, quem queria conversar comigo ia conversar. Aí esse menino, ele foi e sentou debaixo de uma árvore. E ele reuniu ali ao redor dele 3, 4 jovens. E ele ficou conversando com os jovens e contando coisas da magia para os jovens. E aí eu falei pro pastor, pastor, o senhor vai deixar um satanista catequizar os seus crentes num retiro da igreja? Irmão, vocês entendem que tava tudo muito estranho, parecia que tava todo mundo meio... Eu não sei se são meio, sabe, meio dispersos, ou se eles estavam enfeitiçados. Não é possível. E aí, o pastor ou alguém me disse, mas como é que nós vamos falar? Como é que nós vamos falar? Desse jeito aqui, vem comigo. Cheguei lá e falei, irmão, levanta aí, faz favor. Aí o satanista levantou. Falei, cara, você vai embora.
Porque assim, ó, você não quer nada com nada, você veio aqui para causar e você não vai ficar ensinando coisa de magia, de satanismo para jovem dentro da igreja, tá? Então você vai embora, pode ir embora. Não, porque você quer... Pode ir embora, você vai sair agora. E essa foi a hora que um dos o pessoal que o André coordenou para segurança pegou a mochila da garota e falou, eu vou ter que revistar essa mochila aqui. Abriu o zíper ali, não tinha nada demais, não é? E aí nós pegamos e tocamos eles dali. Expulsamos eles do retiro. Nós falamos, ó, esse retiro é pago, você não pagou. Esse retiro é de igreja, você não é da igreja. Você não foi convidado, você não é bem-vindo aqui, vai embora. Pronto, você só quer causar. Mandamos ele embora. E falamos pro pessoal, não deixe ninguém entrar. Quem quer que seja. Porque pode ser que hajam outros, que não eles dois, que venham querer dizer, eu sou primo de alguém, para entrar e botar a cabo aquilo que eles queriam fazer. Então não deixe ninguém entrar. Beleza, terminou aquele dia, meio tenso, nós fomos pro hotel para dormir pro último dia, que era o dia seguinte. Jantamos e tal, aí fomos dormir. Eu tava num quarto, o André tava em outro quarto. Durante a gente ora, antes de dormir, óbvio e tal, né? Lemos a Bíblia, oramos, eu fiz vídeo chamada com Francine e Mateus, aquela coisa toda. E combinamos assim, ó, de acordar 7 da manhã para ir tomar café juntos, eu e o André, e se encontrar no salão de café, e dali nós íamos pro retiro. Eu acordei e tal, tomei banho, me arrumei, cheguei 7 e pouco da manhã no salão do café, o André já tinha tomado café, já tava com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia no restaurante do hotel. Lendo a Bíblia, ouvindo louvor. Então eu falei, André, o que aconteceu, cara? Acordou cedo, já comeu e tal. Não, eu cheguei aqui 5 da manhã. Cheguei 5 da manhã. 5 da manhã, perdeu o sono, o que houve? Preciso te contar um negócio, pelo amor de Deus, o que houve? Aí ele me contou, por isso que eu queria que o André gravasse comigo isso, para que ele estivesse contando para vocês. Eu vou contar mais ou menos. Ele disse que a gente chegou, a gente se despediu, cada um foi pro seu quarto. Ele orou, tal, tomou banho, aquele negócio todo, deitou, botou um programa de TV, alguma coisa para assistir e adormeceu. Ele dormiu. E o que aconteceu quando ele dormiu? Ele sentiu um empurrão na cama. A cabeceira da cama era encostada na parede, tá? Imagina que essa mão aqui é a parede. A cama é isso aqui. Vou pegar o controle do ar aqui, ó. A cama é o controle do ar. A cabeceira tá encostada na parede, tá? A parede é minha mão. Ele sentiu um empurrão, como se alguém tivesse empurrado ele, que seria impossível. E ele acordou. Quando ele acordou, a cama estava um tanto assim longe da parede, em direção ao meio do quarto. Como se alguém tivesse empurrado aquela cama para o meio do quarto. Ele acordou ali, assustado, viu que a cama estava longe, começou a orar, repreendeu, colocou um louvor, acendeu a luz, foi no banheiro, lavou o rosto, ficou naquele movimento todo. E aí, não conseguiu dormir mais. E teve essa experiência, não é? De uma espécie de sinal do mundo espiritual, dizendo, ei, né, você tá querendo defender, proteger, ser o segurança do pastor, mas você não tá seguro não, eu tô aqui, ó, te empurrei de noite. E foi uma experiência incrível, porque ele pôde vivenciar o que eu tenho falado, ensinado há tantos anos, que os satanistas, eles conseguem mover coisas, eles conseguem, sabe? Daí vem a questão, né, que foi a nossa primeira indagação, como que ele conseguiu entrar naquele ambiente e empurrar aquela cama? E a resposta que nós tivemos é que o que eles fizeram contra o André e contra mim, naquela noite, o tanto de demônios que eles invocaram, de rituais de globo azul ou qualquer outra coisa para nos ferir, para nos incapacitar ou até mesmo para nos matar, o quanto eles fizeram foi bloqueado nas regiões espirituais pelos anjos do Senhor, nós estávamos realmente muito bem protegidos por Deus, só sobrou essa pequena energia que deu esse sinal e foi na cama do André, não foi na minha. Talvez por eu ser pastor, mais experiente, com uma vida espiritual mais alinhada com Deus. O André é crente, é meu irmão em Cristo, mas é empresário, tá? A vida secular, às vezes, te deixa um pouco menos alinhado com Deus 24 horas, tá? Porque você lida com empresa, com empregado, com funcionário, com fornecedor, é um saco, assim, sabe? Você lidar com coisas do mundo o tempo todo, às vezes você se estressa o tempo todo. Se nós que lidamos basicamente com os crentes nos estressamos de vez em quando, imagina quem lida com a vida comum, né?
Então, o que sobrou ali, não vou dizer de brecha, mas de fragilidade na defesa espiritual de nós dois, foi só esse movimento que deu para o André perceber que algo estava acontecendo. Senão a gente nem perceberia o tamanho do ataque que nós estávamos sofrendo naquela noite. Para nós foi bom que isso aconteceu, porque nós percebemos isso. Aí eu terminei meu café, fomos para o quarto, juntos, oramos juntos, clamamos ali o poder de Deus sobre nossas vidas, clamamos a cobertura do sangue de Jesus e agradecemos a Deus. Senhor, se isso aconteceu é porque nós pudemos ver a sua mão nos protegendo, porque senão a gente nem saberia o que estava acontecendo naquela noite, naquela madrugada. Então, essa história do satanista que foi para me matar naquele retiro lá em Manaus. E aí, o que você faria? Como é que você reagiria a tudo isso? Comenta aqui livremente para a gente saber. E também eu quero pedir a vocês que, se alguém é de Manaus e já ouviu essa história lá por Manaus, porque com certeza os crentes que souberam dela contaram, comenta aqui também. Ou se você é dessa igreja, comenta aqui o nome do pastor, da pastora, da igreja, porque eu amo eles demais e sou grato a Deus pela vida deles e por tudo que eles fizeram por nós naquela semana que nós passamos juntos. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa história. Essa história realmente ela é muito legal e vocês têm feito parte, né, dessas minhas memórias quando eu conto as histórias de testemunho de batalha espiritual nas sextas-feiras, ok?